Olá, seja bem-vindo ao 17º módulo do curso Manual do Vencedor. E nesse módulo nós vamos falar sobre o seguinte tema: domínio físico, prisão de dor ou palácio de prazer. Eu gostaria de falar para você nesse módulo exatamente a respeito da importância de termos uma saúde bem ajustada, de termos o nosso domínio físico. E eu usei uma metáfora aqui para que você pudesse entender melhor, onde nós falamos, prisão de dor ou palácio de prazer. Então o seu corpo, a sua saúde, ele pode ser considerado dessas duas maneiras. Nós podemos fazer essas duas comparações. Ela pode ser uma prisão de dor, uma vez que você vive a sua vida restrita a dores, a muitas vezes o sedentarismo, a falta de iniciativa, de disposição de fazer as coisas. Ou pode ser um palácio de prazer, uma vez que você cuida apropriadamente da sua saúde e do seu corpo, querido. Sabe, a nossa vitalidade, a nossa saúde são muito importantes quando nós falamos a respeito de ser um vencedor. É impossível eu ser um vencedor sem a vitalidade necessária para cumprir o propósito que Deus tem para mim. E nesse módulo eu gostaria então de falar sobre isso, sobre a importância de desenvolvermos o domínio físico, a saúde, a vitalidade para cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. E eu gostaria de começar falando essa aula a respeito da diferença entre saúde e capacidade física. Por que muitas pessoas elas se sentem desanimadas em realizar qualquer tipo de atividade física, querido? Isso acontece porque a maioria delas não entende essa diferença básica entre saúde e capacidade física. Podemos dizer que capacidade física é a capacidade de desempenhar uma atividade atlética. Então a maioria das pessoas que tem o esporte como profissão, elas possuem capacidade física. Agora, por outro lado, saúde é algo diferente. É definida como o estado em que todos os sistemas do corpo, seja ele nervoso, muscular, linfático, circulatório, digestivo, eles estão funcionando de forma ideal. Então, saúde é simplesmente você estar em harmonia com todas as partes do seu corpo. Capacidade física já é a capacidade que o ser humano tem de romper os seus limites, que é concernente geralmente aos atletas que realizam exercícios com cargas extremas de potência e de capacidade, Então você precisa entender essa diferença para que o exercício, a atividade física não se torne algo ruim, não se torne um monstro na sua cabeça. Porque se você entender isso, com certeza o exercício, a atividade física pode se tornar prazeroso para você. A maioria das pessoas pensa que capacidade física implica em saúde, mas isso é um engano muito grande. Na verdade, as duas coisas não se harmonizam necessariamente. Pode ser que uma pessoa tenha muita capacidade física, mas não tenha saúde. E o oposto também. Pode ser que alguém seja saudável, mas não quer dizer necessariamente que ele tem que ter uma capacidade física que o permita fazer coisas extraordinárias. Não, querido. Nós todos precisamos de saúde. A capacidade física é simplesmente uma consequência. Uma vez que você se aprimorar em realizar atividades físicas, em ser alguém que tem uma atividade constante, atlética. Então, acredite, se você entender primeiramente a importância de obter saúde, você pode desenvolver essa capacidade física tranquilamente. E é ideal ter tanto saúde quanto capacidade física. Mas pondo a saúde em primeiro lugar, você sempre vai ter enormes benefícios na sua vida, como eu falei. Então, se alcançar a capacidade física à custa da saúde, talvez você não tenha tempo suficiente para desfrutar do seu corpo espetacular. Muitas pessoas com o objetivo de ter uma capacidade enorme de correr, de malhar, de realizar determinadas atividades, elas colocam a saúde em risco. Às vezes por causa de um corpo escultural. Mas veja bem, o seu objetivo em primeiro lugar não deve ser priorizar a sua capacidade, o seu corpo, mas acima de tudo a sua saúde, querido. O que define a sua vida é a sua saúde e não a sua capacidade. A maior diferença entre saúde e capacidade física se resume à compreensão da distinção entre exercício aeróbio ou anaeróbio. Podemos chamar também de aeróbico ou anaeróbico. Então, a diferença básica entre esses dois tipos de exercício, que também faz essa diferenciação entre saúde e capacidade física. Podemos dizer que aeróbio significa literalmente com oxigênio e se refere a exercício moderado mantido ao longo
de um certo período. Então, o exercício aeróbio, querido, é aquele exercício que não exige de você uma capacidade física extrema, que não exige que você faça exercícios de alta performance ou de explosão, mas eles exigem simplesmente que você faça exercícios moderados e mantidos por um longo período de tempo. Esse tipo de atividade física é o que te proporciona saúde e é o que vai te fazer perder aqueles quilos indesejados, que vai te ajudar na sua dura tarefa de manter-se em forma também. Agora, o que é o exercício anaeróbio? Então, o exercício aeróbio, só complementando aqui, ele é o sistema de resistência, né? E ele abrange o coração, os pulmões, os vasos sanguíneos e os músculos também. Exercício aeróbio, ou sistema aeróbio, ele engloba os principais sistemas do nosso corpo, as principais partes do nosso corpo. Por isso eles são tão efetivos. Então, se você ativa o sistema aeróbio com dieta e exercícios apropriados, queima gordura como combustível primário. Então, se você colocar o exercício aeróbio como uma meta, como um exercício na sua vida regular, você vai queimar a gordura como combustível primário. Agora, por outro lado, o sistema anaeróbio, ele significa exatamente sem oxigênio. E ele se refere aos exercícios que produzem curtas explosões de energia. Exercícios que não queimam gordura necessariamente, mas que às vezes queimam até mesmo músculos. E são exercícios que exigem alta capacidade física. O exercício anaeróbio, ele queima glicogênio como combustível primário, ao mesmo tempo em que faz o corpo acumular gordura. Glicogênio é o açúcar no sangue, né? Então, o exercício anaeróbio, ele não queima gordura, primeiramente, ele queima açúcar. E açúcar, todo mundo sabe que é energia, é transformado em energia no nosso corpo. Então, se você realiza somente exercícios anaeróbios, você vai ficar sem energia. E ao invés de queimar gordura, como eu disse aqui, ele vai queimar açúcar. E você não vai ter a vitalidade que você deseja para poder realizar todas as suas tarefas e poder viver. A genética desempenha um papel na capacidade do seu corpo de queimar gordura. E algumas pessoas nascem com um sistema aeróbio, ou aeróbico, já bem desenvolvido. Então, não sei se você conhece aquelas pessoas que comem muito e não engordam, que geralmente são invejadas pela maioria das pessoas. Pois eu te digo que pessoas assim são pessoas que têm um sistema aeróbico muito bem desenvolvido, porque elas queimam gordura como o seu combustível primário e não açúcar, como muitas pessoas, não é? Então, para que você, no caso, que não tem esse sistema aeróbico bem desenvolvido, você precisa realizar mais atividades físicas para manter um corpo saudável e dentro do peso ideal. Mas a questão não é simplesmente ter o peso ideal, é a saúde, como eu disse para você. Se você não realiza atividade física nenhuma, você já tem um grave problema, porque você tem uma tendência a desenvolver determinadas doenças mais cedo na sua vida. Mas não basta simplesmente realizar atividades, tem que realizá-las da maneira certa. E se você entende essa diferença entre atividades aeróbicas e atividades anaeróbicas, com certeza você vai ter muito mais prazer em realizar exercícios ou atividades físicas. A maioria dos tipos de exercício pode ser aeróbia ou anaeróbia. O nível de intensidade determina se você está usando o sistema aeróbio ou anaeróbio. Então, o que define, querido, se você está realizando um tipo de atividade ou outra, é o nível de intensidade que você tem. Andar, correr, andar de bicicleta, nadar, dançar, podem proporcionar qualquer benefício para você a longo prazo. Mas, como eu disse, isso deve ser feito da maneira correta. Então, batimentos cardíacos baixos tornam essas atividades aeróbicas, mas batimentos cardíacos altos tornam-nas anaeróbicas. Então, você precisa avaliar com base nos seus batimentos cardíacos. Os seus batimentos cardíacos vão definir isso. Se você, ao fazer atividade física, se sente extremamente cansado, extenuado, se você se sente sem fôlego, provavelmente você está realizando uma atividade anaeróbica. Mas se mesmo realizando aquela atividade, você se sente com fôlego para falar, ainda para realizar qualquer outra coisa, provavelmente é uma atividade aeróbica. A atividade aeróbica é que vai produzir saúde a longo prazo, uma vez que você
não tem esse hábito constante de realizar atividade física. Se você já tem, você já pode aperfeiçoar-se na atividade anaeróbica, e é o que eu quero falar para você na aula que vem, na próxima aula. Então, quais são as desvantagens de exercícios anaeróbicos? À medida que as demandas anaeróbicas privam o seu corpo de açúcar no sangue, você começa a sentir imediatamente os efeitos negativos disso. Não somente a falta de energia, como eu falei, mas isso produz inúmeras consequências negativas no seu organismo, querido. A falta de açúcar no sangue, de energia, vai propiciar uma série de outros fatores, porque o seu organismo ele vai ter que retirar energia de outras fontes, de outros meios para que você possa se manter vivo. E isso pode produzir na sua vida uma série de consequências. Esse déficit criado pelos exercícios anaeróbicos podem causar problemas neuromusculares também, como dor de cabeça, desorientação, cansaço extremo. São várias as consequências de um exercício feito da maneira errada. Segue a lista de alguns sintomas decorrentes de treinamento anaeróbico excessivo. Por exemplo, fadiga, lesões de exercícios recorrentes. Eu mesmo, recentemente, eu me lesionei na minha panturrilha por fazer um exercício anaeróbico de maneira inapropriada. Eu estava ali realizando um exercício aeróbico, tranquilamente, mas de repente eu quis dar uma carga maior de explosão de energia e, consequentemente, isso produziu uma lesão na minha panturrilha em que eu tive que ficar um tempo parado, tratando daquela lesão para eu poder voltar a realizar atividade física. Então, o exercício anaeróbico pode produzir isso. Além disso, ele pode produzir também depressão, baixos níveis de açúcar no sangue, ansiedade, problemas de metabolismo da gordura, síndrome pré-menstrual, problemas de circulação ou articulações rígidas. São vários os problemas, então, que exercícios anaeróbicos feitos da maneira errada podem produzir, querido. Nós vivemos numa sociedade que busca muito essa coisa da capacidade física, de exercícios anaeróbicos e pouco exercício aeróbico. Poucas pessoas gostam, às vezes, de fazer uma caminhada, mas muitos gostam de correr uma maratona, gostam de realizar um esporte que exige alta capacidade física. Então nós precisamos avaliar isso na nossa vida. Isso é errado. Exercícios anaeróbicos podem ser realizados, mas da maneira apropriada. E nós vamos ver isso na próxima aula. Ok, querido? Então nessa aula eu gostaria de falar simplesmente da diferença entre saúde e capacidade física e da diferença entre exercícios aeróbicos, que são feitos com oxigênio, e anaeróbicos, que são justamente sem oxigênio. Nós precisamos priorizar os exercícios aeróbicos. E isso vai produzir saúde na nossa vida. E na próxima aula eu continuarei falando sobre isso. Eu espero que você possa desenvolver a sua saúde e possa ser alguém que se movimenta, alguém que realiza algum tipo de atividade física. Espero que essas aulas possam te ajudar nesse sentido. Ok? Eu espero você na próxima aula.